Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à conferência do quarto trimestre do Fundo XP Selection, né, o FOF imobiliário aqui da XP Asset. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é André Mazetti, junto com o Leonardo Santana aqui do time de gestão de fundos imobiliários, falaremos aí sobre os highlights, né, do trimestre, tanto na ótica dos principais acontecimentos no mercado interno e externo, que de certa forma afetam aí os ativos listados em bolsa, né, como é o caso aqui do nosso fundo, né, e também falaremos aí ao longo da conferência sobre os destaques aí do portfólio do fundo e também de todo o mercado de fundo imobiliário. Bom, vamos começar aí com um breve resumo do quarto trimestre aqui no slide 4. Bom, né, foi um trimestre bastante desafiador, né, ainda reflexos da crise. No mercado internacional, mais precisamente no mercado europeu e americano, a postura dos bancos centrais aí, né, a gente percebeu totalmente voltada para o aperto monetário, né, com a elevação de juros dada a pressão inflacionária global. Vimos aí recentemente a inflação dessas regiões batendo aí recordes de muitos anos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vimos que no início desse ciclo, né, membros do FONC, que é o comitê, né, é o cupom norte-americano, né, os membros achavam que a inflação era temporária, né, e com o passar do tempo viram que o problema era muito mais grave, né, e após aí os últimos dados de inflação americana, o Fed endureceu aí bastante o tom e passou aí a sinalizar uma tolerância menor à inflação, né, e o comitê antecipou aí o término do processo de recompra de ativos, né, o processo do tapering, né, previsto agora para o final do primeiro trimestre desse ano de 22. Né, e seguido aí do primeiro aumento de juros aí, né, tão temido pelo mercado. Então, o mercado já espera aí 6 aumentos de juros em 2022, sendo o primeiro, como eu falei, aí já no final do primeiro trimestre aí desse ano. Então, aqui, pessoal, naturalmente, esse aperto monetário global, né, trouxe muita pressão aí aos ativos emergentes, né, como o nosso mercado aqui, né, nacional. Se não bastasse toda essa turbulência internacional no mercado, né, no nosso mercado local, segue contribuindo negativamente com essa turbulência fiscal. No Brasil, o mercado seguiu super apreensivo aí sobre regime fiscal, né, que trouxe dúvidas, sobretudo pioras aí na expectativa de solvência da dívida pública brasileira, que foi evidenciada na piora do CDS brasileiro, né? O CDS, para quem não sabe, é um derivativo, é uma espécie de seguro contra a inadimplência aí de uma nação, de um país, que é operado aí por investidores, principalmente investidores estrangeiros. Então, o CDS brasileiro deteriorou bastante aí em função dessa bagunça toda fiscal. Então, a gente viu aí um governo bem empenhado, né, para furar o teto de gastos, né, para financiar o novo programa de distribuição de renda. Primeiro foi a frustração da reforma tributária, depois foi a PEC dos precatórios, que foi marcada aí pela tramitação, que foi super conturbada, né? E, por fim, a alteração lá do indexador, né, do teto de gastos, que abriu aí mais espaço para o governo gastar. Já na política monetária, né, a gente viu a curva de juros que seguiu abrindo muito, muito forte ao longo do trimestre, com ajustes ali de 150 pontos por reunião. Foi literalmente aqui, entre aspas, né, a Selic correndo atrás da inflação, uma vez que a inflação, né, foi muito pressionada. A gente vai falar mais adiante nos próximos slides sobre a inflação, né, mais detalhes da inflação que extrapolou e muito, né, a meta, fechando aí o IPCA de 2021 acima de 10%. Sobre o mercado de fundos imobiliários, o desempenho no trimestre foi positivo, tá? O IFIX fechou com valorização aí de 3,28, puxado aí pelo desempenho de dezembro, que foi muito forte, sobretudo, né, para os fundos aí de tijolo, que contribuíram bastante para essa elevação. Por outro lado, a gente observou uma liquidez bem mais baixa no mercado de fundos imobiliários, né, o secundário muito, muito fraco, onde os fundos fizeram poucas movimentações, pelo que a gente observou, né, e no mercado ali o grosso veio realmente de pessoas físicas, tá? Mesmo com essa valorização do IFIX no trimestre, o índice de 2021 fechou aí no vermelho com queda de 2,3%, tá, aproximadamente. Já aqui no nosso mundo, aqui no nosso fundo, né, o XP Selection, mantivemos aí o fundo bem alocado em fundos imobiliários de papel, né, fundo de CRI,
Fizemos aí alocações diretas também em alguns CRIs, né, pós-fixados, ou seja, indexados a CDI+. Esses novos CRIs, eles estão rodando aí na média com retorno de CDI mais 4,78, tá? E a ideia aqui, pessoal, desse tipo de alocação é basicamente mitigar a volatilidade, né, do nosso fundo nos próximos meses, tá? Principalmente com o CDI mais aberto, trazer um pouco mais de estabilidade aqui para o produto. Além disso, né, ao longo do trimestre, a gente fez aí, né, movimentações pontuais, cirúrgicas, né, no portfólio, né, e com isso acho que a gente conseguiu manter um bom nível de rendimento nesse período, mesmo com um cenário extremamente desafiador, né, para a classe de fundos imobiliários no que tange aqui a realização de ganho de capital, tá? Então, resumindo, acho que fechamos o ano com uma performance bem bacana, né, superior aí à média dos FOFs da indústria, né, que concorrem aqui com o XP Selection. Bom, passando para o próximo slide 6, isso. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os destaques operacionais do fundo, tá, no quarto trimestre. Bom, o resultado do fundo segue aí bem em linha com a distribuição feita aos cotistas, então, basicamente, o resultado foi de R$ 2,14 no trimestre, aí sendo 71 centavos, né, por mês, né, na média ali, e o distribuído foi R$ 2,10 aí, com uma média de 70 centavos por mês. Então, como eu falei, seguimos aí forte na performance, né, sendo aí um dos melhores FOFs aí em comparação com os peers. A gente vai explorar um pouquinho dessa comparação mais adiante ali com o Leonardo, tá? Bom, a gente alocamos também no trimestre 17 milhões em 5 fundos imobiliários, com dividend yield superior aí ao IFIX, ou seja, esses 5 fundos imobiliários ali, né, na média, estamos com dividend yield de 11,5, né, superior aí aos 11 do IFIX. Alocamos no trimestre quase 6 milhões em CRIs, tá, com essa taxa média que eu tinha já mencionado, né, de CDI mais 4,78. Aí, por fim, né, a gente realizou um ganho de capital de quase 650 mil reais, equivalente ali a 15 centavos por cota no trimestre. Tá? Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui a parte macroeconômica, a partir do slide 8, por favor. Legal. Bom, pessoal, aqui, né, acho que em relação ao PIB, a gente já vem falando isso aqui, né, nos últimos encontros, né, o time macro aqui da XP Asset, né, sempre sinalizou, acho que um PIB um pouco mais forte em relação ao crescimento para 2021, quando o mercado estava ali sinalizando algo como 2%, no meio do ano a gente já estava ali na casa dos 4,5%, e tudo leva a crer, de fato, aí que o PIB de 21 deve fechar aí nesses 4,4%. Tá? Já o cenário de 22 é de um PIB realmente muito fraco, dado aí o juro alto, que deprime bastante a economia, a confiança em relação também às eleições. Tudo isso dá um output aqui de um PIB próximo de zero mesmo. Tá? Como já falamos aí, o Banco Central puxou fortemente, né, a Selic, né, por exemplo, até março do ano passado, a gente estava com uma taxa de Selic de 2%. Hoje, menos de um ano depois, já estamos em 10,75%, quase 11%. Então, realmente foi uma subida muito forte. Já falamos um pouco também da inflação, que foi um fenômeno global, né? Basicamente aí impulsionada pelos preços das commodities, a questão da desorganização das cadeias logísticas também, e também pelos pacotes aí agressivos, né, de estímulos fiscais logo nos primeiros meses ali da crise pandêmica, principalmente no pacote Biden, né? Foi algo que puxou bastante também essa questão da inflação lá de fora. Aqui no Brasil, a inflação também, como todo mundo sabe, foi muito forte, né? Tivemos aí consumo reprimido, que mais? Inflação, né, do serviço aí com reabertura da economia também né, muito forte. Até essas movimentações do governo, né, na política fiscal para abrir mais espaço no teto de gasto também influencia de uma certa forma na expectativa, né, de aumento de inflação para 2022. Então, diante desse cenário todo conturbado, a expectativa aqui do time macro da XP Asset é que o ciclo terminal de juros chegue de fato ali na casa dos 12%. Tá? Seguindo na próxima página 9, falando um pouco da indústria, né? A produção ainda segue muito pressionada também, bastante deprimida.
A gente pode observar que a base está similar aos patamares pré-pandemia, né? Ou seja, equivalente ali aos índices de 2019. Esse gráfico fica bem claro isso, e principalmente aqui a comparação com 2020, ela perde um pouco sentido, né? Dado que 20, o impacto da crise foi muito, muito forte, tá? O índice de confiança reflete tudo que falamos, né? Acho que até aqui, né? Essa deterioração da expectativa do PIB, de um ano de juros mais alto, né? Que atrapalha a vida do empresário, por exemplo, muda completamente o custo de oportunidade, né? Etc. Então, naturalmente, o índice de expectativa, né, retraiu em comparação com os 2 trimestres atrás, tá? Seguindo aqui para a página 10, a gente já vinha falando, né, que o IPCA ia sofrer, né, o efeito que já víamos aí no IGPM, né, questão do câmbio, né, dado que o IGPM é uma inflação ali mais do atacado, né, dos insumos, e naturalmente a economia reabrindo, né, esse aumento seria totalmente repassado ao varejo, né? Então, que de uma certa forma, né, grosso modo, é a inflação do IPCA. Então, temos visto aí, nesse começo de ano, o IPCA sofrendo recorrentes revisões, né, altistas no Boletim Focus, né? Então, fica aí o alerta dessa inflação ainda mais pressionada ao longo de 2022. A pressão do nosso, né, a pressão toda, enfim, da inflação, mesmo nesse ano de 2022, traz aqui uma previsão do nosso time macro de que o IPCA para 22 vai ser ali na casa de 5,6%, que é um pouquinho aí acima desses 5,4% que está nesse gráfico, que é a projeção do Boletim Focus, tá? Bom, dado de emprego também foi um dado que veio bastante forte, né? Melhorou ao longo do ano, né? Embora o CAGED de dezembro tenha vindo um pouco mais fraco, né? Um pouco abaixo da expectativa ali de mercado, mas 2021 foi um ano de criação de empregos formais, né? Foi superior a 2,7 milhões aí de vagas com carteira assinada. Então, de alguma forma, deu uma recuperada, isso não dá para negar, mas a situação do país ainda é bastante delicada, né? Acho que falta muito para o país voltar para os patamares aí pré-pandemia, tá? Bom, vou passar a palavra aqui para o Leonardo, né, que vai passar, né, os highlights do setor de fundos imobiliários e também o portfólio do fundo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso call trimestral. Iniciando falando um pouco sobre o mercado de FIIs ao longo do 2021 e principalmente no último trimestre do ano, o mercado mesmo com todas essas incertezas mencionadas pelo André aqui no começo do nosso call, seguiu um mercado bastante robusto, apesar das variações mais negativas ali nos meses de outubro e novembro, derivado principalmente do aperto monetário aqui por parte do Banco Central. O número de cotistas nos fundos imobiliários continua a subir, a gente continua a ter ofertas ao longo do terceiro trimestre, então a gente atingiu a marca aqui de 684 fundos registrados na CVM, sendo 399 negociados na B3, então praticamente atingiram a marca de 400 fundos negociados na B3 aqui, um número bem expressivo, principalmente quando você compara com mercados desenvolvidos, né? Em termos de PL, um total de PL de 158 bilhões, enquanto um total pelo market da B3 aí, 128 bilhões aqui no PL dos fundos negociados na B3, tá? O patamar de ofertas, a gente tinha alguma desconfiança no início de 2021, se seria possível manter o patamar de ofertas que foi bastante forte ao longo de 2020, principalmente no segundo semestre de 2020, mas vocês veem aí no segundo gráfico da direita, em relação às ofertas 400, praticamente igualamos o número de 2020, mostrando essa robustez que a indústria criou aí, juntamente com esse crescimento de novos investidores, tá? A gente se mantém otimista com relação à indústria, a gente acredita que a indústria ainda tem muito mais a evoluir, muito mais a crescer, muitas oportunidades existem no mercado imobiliário brasileiro, mas que esse grau de incerteza mais elevado aqui ao longo de 2022, por conta de eleições, por conta de aperto monetário, pressão inflacionária, pode desencadear umas dificuldades para a realização de novas ofertas primárias de fundos imobiliários. A
os próprios investidores, pessoas físicas, um pouco mais reticentes com o produto de fundo imobiliário mesmo, dado o comparativo, que muitas vezes faz o comparativo com o CDI atual, né? Não comparo não possuem uma visão, muitas vezes, de mais médio e longo prazo, apenas faz o comparativo mais atual das taxas, eles acabam migrando um pouco para a renda fixa. A gente viu esse movimento, apesar de ver o movimento de número de pessoas físicas crescendo aqui também, né? Então, a gente acredita que, por conta de todas essas incertezas, esse ano de 2022, as maiores oportunidades ainda vão estar no mercado secundário aqui, do lado nosso, aqui do lado de alocação do ponto de vista do FOF, tá? Passando o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem o primeiro gráfico com relação a valor de mercado versus o PL dos FIIs. Então, a gente vê que no último trimestre do ano, os dados aqui são até novembro, porque os informes mensais ainda não saíram com relação a dezembro, no momento do boletim da B3 foi publicado, no momento que foi publicado o relatório. Mas você vê que até novembro ali ainda havia um desconto bem expressivo e até superior à média, quando a gente analisa dados um histórico mais longo aqui, um desconto bem expressivo quando comparado ao PL, né, que é afetado, o PL que não é afetado pelas variações do mercado, a não ser no caso dos FOFs, e o valor patrimonial dos fundos, né? Então, a diferença aí de basicamente cerca de 30 bilhões entre um e outro, então muitas oportunidades ainda existem nos fundos imobiliários. Em termos de volume negociado, a gente viu um número bem expressivo em 2021, superando em grande relevância aqui quando comparado a 2020, então você vê, a gente atingiu um número de 66,5 bilhões de reais negociados em 2021 no mercado de fundos imobiliários na B3. Passando para o próximo, por favor. O volume mensal, conforme já mencionado por André, no final do ano se arrefeceu um pouco, então ficou mais essa casa de 5 bilhões, a gente já tinha atingido meses anteriores com 7, 6 bilhões, então se arrefeceu um pouco aí no final do ano, mas a gente vê que, na média, ao longo de todo o ano de 2021, o volume diário negociado foi bem superior ao ano de 2021 também, atingindo 269 milhões por dia, tá? Então, mais números aqui que mostram a robustez da nossa indústria no dia a dia, aqui dando mais liquidez aos investidores, tá? Aqui o número de investidores, conforme já mencionei, em dezembro superou a marca de 1,5 milhão de investidores aqui na B3, mesmo com todas essas dificuldades do setor, então é mais um número que mostra a importância da indústria aqui no mercado brasileiro, crescendo aqui no portfólio dos investidores. E tipo de investidores, essa foto não variou muito em relação a que a gente apresentou no último trimestre, teve um crescimento marginal dos investidores pessoa física, principalmente que o André já mencionou no último trimestre de 2021, volume bem expressivo de pessoas físicas adquirindo cotas de FIIs. Então, esse número passou de 72 para 73, mais ou menos, e os demais, apenas variações marginais aqui, basicamente mostrando aqui a força das pessoas físicas aqui no nosso mercado, ainda bem expressiva, tá? Agora, passando para a performance do fundo, do XPSF 11 aqui, nosso fundo FOF, assim como basicamente toda a indústria de fundos imobiliários, no final do ano teve uma rentabilidade bem expressiva aqui do lado das cotas no mercado secundário, então a gente vê um repique aí, né, nesse primeiro gráfico no comparativo de rentabilidade versus CDI e IFIX. Nós conseguimos manter a performance acima do IFIX, tanto quando comparamos o histórico da cota valor de mercado mais rendimento, quanto comparamos a cota patrimonial mais rendimento, sendo que a cota patrimonial mais rendimento já superou em mais de 10 pontos aí, quando comparado à rentabilidade do IFIX desde o início do fundo, desde o IPO do nosso fundo. Em termos de resultado financeiro, conforme já mencionado, a gente ficou no último trimestre com o resultado do fundo próximo a 0,71, enquanto a distribuição a gente distribuiu 0,70, bem próximo um ao outro. A cota patrimonial, a cota no mercado secundário, me desculpa, isso chegou à marca de 82,50 no fim de dezembro, e mais uma vez mostrando confiança dos nossos investidores aqui com
a nossa gestão, tivemos um salto que consideramos relevante aqui no último trimestre, em termos de número de cotistas, superando a marca de 21 mil cotistas, é um incremento de 6%. No trimestre passado tinha tido um incremento próximo a 3% na variação trimestral, e aqui a gente basicamente dobrou esse incremento de número de cotistas aqui para o nosso portfólio, que a gente considera bem significativo, tá? Aqui, falando um pouco da quebra do resultado financeiro do nosso portfólio, então, consideramos que é bem importante mencionar que essa nossa migração de um portfólio bem focado em ganhos de capital, no momento que a gente vê que o mercado vai estar mais difícil para a realização de capital, dado o cenário de elevação de juros. Então, vocês podem observar que a partir de junho ali, quando a gente, em conversas com o time macro, já observava discursos um pouco mais duros do lado do Banco Central em relação ao aperto monetário, a gente já começou a migrar um portfólio que tinha um bom percentual voltado a ganho de capital para elevar o número derivado do resultado derivado da renda dos fundos imobiliários e assim conseguir manter nossa distribuição de rendimento nesse patamar acima da média do mercado de FOFs, que a gente considera um patamar relevante para esse momento de bastante certeza que tinha ao longo do segundo semestre de 2021. Então, vocês podem ver que em janeiro de 2021, a nossa linha de rendimento de FIIs contribuiu 0,57 para o resultado, enquanto a gente chegou em dezembro de 2021, crescendo mês a mês, aí, praticamente todos os meses, chegamos a essa linha 0,76 do resultado. Tá? A gente ainda conseguiu realizar alguns ganhos de capital positivos em julho, agosto, setembro, outubro, em menor expressão em novembro e dezembro, que a gente optou por girar menos o portfólio, mostrando que a gente tinha um book bem satisfatório aqui para conseguir realizar ganho de capital nesses momentos difíceis do mercado, mas a gente vê que o portfólio ganhou em termos de eficiência aqui, né? Então, tem uma ineficiência do ponto de vista do FOF, uma ineficiência tributária que, após realizar um ganho de capital no mês seguinte você precisa pagar 20% desse ganho de capital em termos de imposto de renda para a receita, né? Então, conforme a gente gire menos portfólio, realize menos ganho de capital, a gente também tem vamos dizer, um acréscimo aqui em termos do resultado total, porque a gente vai estar pagando menos imposto de renda referente a esse ganho de capital no mês seguinte, né? Então, a gente acredita que conseguiu atingir essa meta no segundo semestre aqui de elevar o nosso ganho de rendimentos e tornar o portfólio mais eficiente. A partir de 2022, a meta continua sendo essa, tá? Tornar o portfólio cada vez mais eficiente do ponto de vista de renda e atingir o melhor resultado possível para os nossos investidores. Esse é o próximo slide, a gente vai comentar um pouco sobre o comparativo do nosso fundo com o mercado. São dois gráficos que a gente já mostrou na nossa apresentação trimestral anterior, do terceiro trimestre, mas que a gente acredita que, dado o momento de mercado, ainda vale a pena mostrar mais uma vez para vocês e para novos investidores que estão participando da nossa reunião pela primeira vez. Tá? Esse primeiro comparativo, acho que vocês já devem ter visto vários estudos parecidos como esse nos mercados, research por aí. É um comparativo que mostra o desconto da cota do mercado secundário, que você vê a cota da tela, do home broker, que você visualiza do XPSF, com relação à cota patrimonial e com relação a uma cota patrimonial ajustada, se todos os FIIs alocados pelo XPSF rodassem na sua cota patrimonial. Tá? Esse estudo tem o objetivo de fazer o quê? De tornar mais nítido uma espécie de, vamos dizer assim, duplo desconto que existe hoje, não só para o nosso FOF, mas como os demais FOFs do mercado, né? Vocês bem devem saber que os FOFs são obrigados a marcar diariamente a variação das suas alocações em FIIs e no portfólio de crédito também, na sua carteira. Então, a cota patrimonial é afetada diariamente pela variação dos fundos imobiliários no mercado secundário, né? Mas, apesar da derrocada, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários desde a primeira proposta de elevação de mudança de imposto de renda
soltada lá no fim de junho, que não vingou para tributação dos dividendos dos FIIs, os preços dos FIIs sofreram bastante no mercado secundário, mas as cotas do FOF sofreram mais do que as cotas dos FIIs presentes nos seus portfólios. Então, no final de janeiro ainda havia ao nosso modo de ver, essa discrepância, esse desconto adicional que, no nosso ver, não faz sentido. A cota no mercado secundário estava em 78,30, enquanto a nossa cota patrimonial, que já possui todas as cotas dos FIIs marcadas pelo preço que está na tela do mercado secundário, estava em 88,12, então um desconto de 12,5% só nesse comparativo. Se pegarmos a alocação de todos os FIIs que temos dentro dos portfólios e essa alocação simplesmente migrar seu preço de tela para o preço de 100% do valor patrimonial desses FIIs, a cota patrimonial ajustada do XPSF seria 95,44. Então, um desconto adicional de 8,3, quando você faz o comparativo de 78,30 para 95,44, você tem um desconto de 21,9%. É claro que isso não é uma promessa de rentabilidade, a gente não pode prometer isso perante legislação, mas é um desconto que a gente acredita que tende a se extinguir conforme as condições do mercado melhorem, conforme a gente passa esse período mais turbulento aí de certezas fiscais, de certeza eleitoral, porque não faz sentido um FOF, ao nosso ver, estar descontado em relação à sua cota patrimonial e as cotas dos fundos imobiliários em si descontadas em relação à sua cota patrimonial em um momento de mercado mais calmo, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui já é um comparativo mais de rentabilidade entre os FOFs, uma dispersão de dividend yield anualizado que a gente construiu aqui desde o período do IPO do nosso fundo, fevereiro de 2020, até o final do ano. Aqui, o objetivo nosso é mostrar o comparativo entre os FOFs, mostrando a dispersão, seja em nível, ou seja, no tamanho das caixinhas, né? Então, vocês podem ver que o nosso fundo, o XPSF 11, ele tem uma das menores caixinhas, ou seja, ele tem uma menor dispersão em termos de dividend yield ao longo de todo o seu histórico, ou seja, ele fica nessa casa entre 8% e 10% aí ao longo de todo o período, variando muito pouco. E, além disso, em termos de nível, ele possui um dos maiores níveis, considerando a média aí, que seria mais ou menos o centro da caixinha, maiores níveis de dividend yield, considerando o histórico desses FOFs, tá? Aqui, novamente, não é uma promessa de rentabilidade, mas o objetivo nosso aqui da gestão é seguir nesse passo, seguir com baixa volatilidade em termos de rendimentos e com rendimentos incrementais, tentando superar os rendimentos anteriores, mas com baixa volatilidade para que o investidor tenha uma visão mais clara do que ele pode receber aí ao longo do tempo, estando investido no nosso FOF, tá? Falando aqui mais diretamente sobre a alocação da carteira, essa alocação foto no final de dezembro de 21, a gente seguiu de maneira bem parcimoniosa novas alocações em fundos, dada essa incerteza que a gente vê no cenário econômico. A gente está até um pouco mais pessimista quando comparado a outros gestores do mercado. Então, os movimentos na carteira de FIIs foram bem específicos, de maneira, de novo, a aumentar a eficiência do portfólio, como a gente mostrou nos slides anteriores. Nós iniciamos a estratégia de, novamente, dentro do portfólio, de adquirir CRIs diretamente, então era algo que a gente mencionou no último relatório trimestral que a gente vinha estudando, e chegamos à marca de 1,5% do PL no final do ano. Hoje, apenas para adiantar a todos vocês, a gente já atingiu próximo a 5% do PL no investimento de CRIs direto, e buscando sempre rodar com caixa mais baixo, de maneira a tornar o portfólio mais eficiente possível e entregar o melhor rendimento para os investidores, tá? Próximo slide, por favor. Em termos da carteira de FIIs, nós encerramos o ano com um portfólio em FIIs de CRIs próximo a 41% do PL, além do 1,5% em CRIs diretos mencionados no slide, que eu mencionei no slide anterior. A nossa visão é que essa alocação direta ou indiretamente em CRIs
tende a ter uma performance relativa melhor quando comparado aos fundos de tijolo. A gente ainda vê os fundos de tijolos, quando observado diversas métricas de valuation bem descontado, como, por exemplo, os custos de reposição dos ativos, alguns fundos bem descontados, mas a gente acredita que essa incerteza em torno do avanço do aperto das políticas monetárias globalmente, o impacto nas economias emergentes, qual será esse impacto? A gente ainda tem muita incerteza com relação a isso, e também com relação à política fiscal doméstica, a proximidade das eleições, o quanto pode ainda impactar na cabeça do nosso Banco Central e nas expectativas com relação a juros, e com isso a gente acredita que a recuperação nos preços do mercado secundário para os fundos de tijolo tende a ser um pouco mais tardia, enquanto a gente não tiver uma visão um pouquinho mais clara sobre esse cenário, tá? Em termos de nomes específicos, a gente continua bem alocado em FIIs de CRIs que possuem gestão ativa, que possuem originação própria de crédito. O que é originação própria? Que eles não esperam bancos de investimentos ou outras casas apresentarem somente ficam esperando as outras casas apresentarem operações prontas para eles, mas eles vão atrás do crédito, né? Eles vão atrás das empresas e estruturam essas operações de crédito de forma a colocar dentro de um CRI e colocar dentro do portfólio. Esse lado a gente sempre martela aqui nas nossas apresentações, porque gestores como Capitânia, gestor de Max Renda, Bari, Kinea, RBR, Mauá, eles conseguem realizar esse tipo de estruturação e, com isso, eles conseguem não pagar a taxa de estruturação dessas operações de crédito e conseguem, com isso, dividendos mais expressivos, rendimentos, um yield mais expressivo dessas operações de crédito quando encarteram dentro do portfólio, possibilitando até eles saírem com esses portfólios, esses ativos no mercado secundário, gerando um ganho de capital, tá? Do lado de fundo de tijolos, a gente tem algumas exposições em fundos de logísticas que também possuem gestão ativa, então RBR, que no ano passado conseguiu realizar um ganho de capital expressivo no portfólio e já sinalizou nos seus relatórios mensais e em conversas que fazemos com gestão a possibilidade de uma nova venda que pode gerar ganho de capital nos próximos meses, conseguindo elevar o nível de renda do fundo aí nesse ano novamente, é uma possibilidade. E fundos aqui, assim como a RBR, XPlog, VILG, que possuem um pé em desenvolvimento. Por que a gente acredita que eles podem ter um cenário mais favorável quando possuem esse tipo de ativo no portfólio? É que o mercado de e-commerce, mercado de demanda por galpão logístico ainda continua bem aquecido, mas a gente tem também uma elevação substancial no nível de custos para a construção de novos galpões, né? Então, fundos que já fecharam esse desenvolvimento, que já mapearam os riscos de estouro de custo de obra, que já não estão correndo mais esse risco de custo de obra, dado os contratos que conseguiram fechar no desenvolvimento desses galpões, tende a se beneficiar, dado que vai ter uma forte demanda, e eles vão estar com os galpões prontos nos próximos meses, conseguindo locar rapidamente. Essa é a nossa visão aqui dos portfólios, tá? Aqui, até já respondendo uma das questões que apareceu aqui com relação ao segmento high yield, a gente não tem exposições relevantes, a não ser exposições indiretas no segmento high yield. Por exemplo, a gente tem exposição no fundo da Iridium, que tem alguma exposição em fundos um pouco considerados mais high yields pelo mercado. A nossa visão aqui, a gente até já apresentou no último relatório trimestral, é que os fundos high yields, eles possuem menos mobilidade num momento como esse de mercado, que a gente tem uma variação mais expressiva na taxa de juros. Eles não conseguem fazer uma gestão ativa, tão ativa como os demais fundos considerados mais high grade na movimentação do portfólio, seja para adquirir, seja para vender ativos no secundário, em gerar espaço dentro dos seus books para colocar ativos com umas taxas mais expressivas. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto é que a gente acredita que, nesse momento que a elevação de juros, o patamar de juros já atingindo 2 dígitos,
essa variação que o André, essa variação da taxa que o André citou no início da nossa apresentação, saindo de 2% para 10%, esse repasse de taxa nas operações high yields, a gente acredita ser um pouco mais difícil, porque as operações já possuem taxas bastante expressivas, desde lá da época quando a taxa de juros estava em 2%. Então, essa variação, vamos dizer, aqui um exemplo, jogar um repasse de 8% com uma taxa bem expressiva no segmento high yield, no segmento de, vamos dizer, multipropriedade, no segmento de loteamento, acaba sendo bem difícil, porque acaba tornando muitas vezes inviável a operação acontecer do ponto de vista do cliente. Então, a gente prefere hoje estar alocado um pouco mais no segmento high grade, por conta disso, e também por conta de inadimplência, né, de risco de inadimplência, com a elevação de juros, a inflação continua em patamares elevados, como a gente viu aí, e a expectativa de IPCA, falando só de IPCA para 2022 já está acima de 5%, a gente acredita que tem um potencial risco aí de inadimplência um pouco mais elevado para o segmento high yield, tá bom? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um breakdown de book. Primeiramente, aqui o primeiro gráfico com relação à renda e ganho de capital. Nossa exposição de renda segue aí no patamar superior a 78%. A gente tem tentado elevar esse patamar aqui à medida que a gente consiga realizar esses ganhos de capital no mercado secundário, que hoje está em torno de 20% da nossa alocação. Por meio de alocação aqui, mostra a nossa atividade no mercado secundário continua bem robusta, acima de 60% da nossa alocação veio de alocações aproveitando oportunidades no mercado secundário, mas mesmo assim a gente continua analisando e olhando todas as ofertas que aparecem aqui nos distribuidores em termos de oferta 400 e ofertas 476, que lembrando mais uma vez, que são aquelas ofertas que não estão disponíveis para o público geral, estão disponíveis para o público mais institucional, ou que os FOFs ou outros fundos imobiliários têm acesso a essas ofertas aqui que os investidores pessoas físicas não possuem. Muitas vezes teses novas, teses um pouco mais complexas. A gente dá como exemplo aqui o fundo Sucespar Varejo, que a gente entrou aqui com uma alocação ao longo de 2021, um fundo considerado aqui uma classe de renda urbana, mas um fundo bem parecido com uma operação de crédito, dado que são um fundo inteiro, com todas as propriedades dentro do fundo, possui contrato de longo prazo, contratos atípicos de longo prazo com uma grande varejista. Então, a gente ficou bem confortável aqui e acabou entrando num clube deal aqui com alguns gestores nessa oferta desse fundo, tá? Em termos de exposição por classe de FII, como eu mencionei, portfólio de fundos de CRI, atingindo aí 41% do PL, mas a gente considera aqui também que temos uma exposição significativa e acreditamos que estamos bem alocados no segmento de tijolo para os próximos meses aí, caso a gente tenha uma suposta calma no mercado, o mercado avance para o cenário positivo aqui de fundos imobiliários, a gente ainda assim está bem alocado, né? Então, 19% escritório, 16% em logístico, 4% de shopping, 10% de renda urbana, 5% de desenvolvimento. Aqui, só mencionando a relação a uma outra pergunta com relação a operações de desenvolvimento aqui, o nosso desenvolvimento aqui que a gente chama, muitas vezes as pessoas comparam com fundo de papel, mas a gente gosta de alocar aqui do lado do desenvolvimento, que é o fundo TG Ativo Real, tá? É um fundo que possui em seu portfólio muitas vezes papéis, CRIs, né? Mas esses CRIs são operações de desenvolvimento imobiliária ao redor de todo o Brasil, mas principalmente focado ali na região centro-oeste, nordeste. Então, são fundos, é um fundo que investe bastante em desenvolvimento imobiliário de loteamento, bem pouco em desenvolvimento imobiliário multipropriedade, então é uma exposição que a gente aloca aqui indiretamente em desenvolvimento através do TG Ativo Real. É uma exposição que antes da gente alocar, já é uma exposição antiga no nosso fundo, mas antes da gente alocar, previamente a gente fez uma due diligence bem grande na gestora. A gente foi visitar o pessoal lá na sede da gestora, levamos nosso time de engenharia para
verificar o time de controle da empresa. A empresa cresceu bastante após as últimas ofertas que realizou no fundo, então é uma empresa que a gente está confortável aqui com o nível de risco que a gente está correndo, é uma posição limitada aqui do nosso fundo, atingindo aí 5% apenas, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a exposição de CRIs direta que a gente vem mencionando, nós compramos 2 CRIs da Vitacom e Embraed, aproximadamente 3 milhões em cada um, são fundos com a exposição pós-fixada em CDI mais 4 e CDI mais 5,50, respectivamente. São fundos, teoricamente, com uma duration curta, então o vencimento de Vitacom 2024 e Embraed 2023, sendo que a Vitacom possui um mecanismo de cash sweep, que é basicamente realiza mensalmente amortizações extraordinárias do saldo devedor, conforme vai evoluindo a venda dos estoques dessa operação. Então, essa duration tende a ser muito mais limitada. Aqui, falando especificamente das operações, o Vitacom é uma empresa já bem conhecida no mercado de desenvolvimento imobiliário, com foco bastante aqui na cidade de São Paulo. Então, esse CRI foi estruturado para um montante captado nesse CRI realizar o desenvolvimento de 2 empreendimentos da Vitacom localizados em bairros nobres da cidade de São Paulo, Jardins e Moema. Ali, para quem conhece a cidade de São Paulo, um está localizado na Alameda Lorena e outro na Avenida dos Imarés. Um CRI que possui garantias bastante robustas, então a gente tem alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária dos recebíveis das vendas desses imóveis, promessa de cessão de fiduciária dos recebíveis futuros, a fiança dos sócios da Vitacom, que é uma fiança bem segura, alienação fiduciária das cotas das SPS desses empreendimentos, fundo de reserva e fundo de obras desses 2 empreendimentos. A operação já começou com cerca de 70% de unidades vendidas desde os respectivos lançamentos dos 2 projetos, então é uma operação que a gente ficou bem confortável em alocar aqui no XPSF. O outro CRI é um CRI que, para quem acompanha fundos de crédito, fundos de CRI no mercado, é um CRI que tem bastante fundos, aqui FIIs. O CRI da Embraed, que é uma empresa bem solidificada na região de Balneário Camboriú, a empresa que constrói apartamentos de alto padrão, com preços acima de 1.200.000, possui diversos empreendimentos residenciais dentre os mais altos do país, já realizou a construção de mais de 130 mil metros quadrados e 607 mil metros quadrados de área construída, 130 mil em construção e 607 mil de áreas construídas, uma empresa bem sólida ali dessa região de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. Os recursos da emissão de CRI é para evoluir a construção desses empreendimentos da empresa. Mais uma vez, possui garantias robustas aqui, alienação fiduciária de 2 terrenos, no valor total de 26 milhões e meio, uma cessão fiduciária dos recebíveis, uma razão mínima de 1,5 sobre o pagamento mensal do CRI, mais uma vez aval de sócios, fundo de reserva e uma contratação de uma certificadora aqui de crédito imobiliário para realizar o acompanhamento desse fluxo de recebíveis desse papel, tá? Passando ao próximo slide, por favor. Aqui falando um pouquinho das perspectivas que nós temos com relação às classes de fundos imobiliários em si, né? Então, aqui é basicamente uma análise SWOT que a gente apresenta nos nossos calls trimestrais, mostrando as perspectivas que a gente possui em cada classe, e isso acaba refletindo na nossa alocação aqui do portfólio. Então, começando ali do lado superior direito, que a gente considera a melhor razão em termos de risco e retorno aqui do portfólio seria os papéis, os fundos de CRIs. Então, os pontos principais são que os fundos possuem uma estruturação dos papéis dos fundos, possuem garantias relevantes que mitigam esses riscos de defaults no curto e médio prazo, dessa elevação de taxa de juros que a gente está observando. Alguns pontos aqui com relação a termos de resultado desses fundos de papel,
A gente ainda continua vendo essa pressão inflacionária, que deixou de ser considerado transitória aqui até pelo nosso Banco Central, então fundos de papel com indexação em IPCA tende a performar bem ainda nos próximos meses. A nossa visão no trimestre anterior era que talvez tinha algum arrefecimento de inflação nesse início de ano e pudesse resultar numa queda de rendimento desses fundos, mas o que a gente está vendo nos primeiros números de inflação, no IPCA 15, que saiu há uma semana, agora no IPCA referente a dezembro, que saiu hoje, a inflação continua pressionada, então esses fundos tendem a continuar performando bem. E, além disso, fundos que possuem indexação a CDI, dado essa comunicação do nosso Banco Central, que vai manter a taxa elevada por mais tempo, eles tendem a ter um impacto bem positivo. Esse movimento do Banco Central tende a ter um impacto bem positivo nos fundos de papéis que possuem indexação maior ao CDI ao longo de todo 2022. Tá? Do lado de ponto de atenção, a gente tem que mencionar a questão de possíveis renegociações futuras da dívida. A gente já vê uma ou outra notícia de um ou outro papel ainda não em default, mas casos de recuperação judicial da empresa que a gente monitora aqui diariamente as comunicações do fundos para ver o quão impacto pode ocasionar nas nossas alocações e por conta disso, a análise do risco de crédito dos tomadores desses papéis, de quem é o devedor do CRI, acaba sendo primordial, né? Essencial aqui na nossa visão. Abaixo dos fundos de papéis, a gente tem os fundos de shopping, a gente até elevou um pouquinho essa bolinha que estava mais ali no neutro, na linha de baixo. A gente observou nos últimos meses do ano resultados melhores que níveis pré-Covid, já para a maioria dos portfólios, principalmente os portfólios de fundos de shoppings que a gente investe aqui no XPSF. Observou também uma redução de desconto mais rápida que a expectativa, que é a nossa expectativa, e que a própria expectativa que os gestores dos fundos de shoppings detinham. E pela primeira vez aqui a gente vê um espaço para os controladores de shopping, os gerenciadores, poderem passar alguma correção de aluguel após 2 anos. Né? Lembrando que dificilmente era possível se pensar nisso até meados do ano passado, depois dessa crise de Covid que a gente vem desde março de 2020. Então, se por um acaso algum gestor de shopping tentava iniciar alguma conversa do tipo, já sofria uma ameaça de vacância, do lojista sair do empreendimento. Então, aqui acho que a gente vê espaço pela primeira vez após 2 anos essas conversas serem iniciadas, tá? Do lado de ponto de atenção aqui é essa pressão inflacionada que a gente vem mencionando durante essa apresentação, que pode impactar negativamente o consumo aqui, principalmente em classes de rendas mais baixas, né? Então, por isso a gente tem uma preferência aqui em FIIs que possuem portfólios de shopping um pouco mais premium, tá? Que tendem a ter um impacto um pouco menos relevante com relação a essa pressão inflacionária. Ali no centro, a gente levou um pouquinho essa bolinha aí dos fundos de offices, né, dos fundos de lajes corporativas. A gente vê um cenário marginalmente melhor aqui do ponto do ativo real mesmo, do que a gente está vendo entre os locatários e os donos dos empreendimentos. Por um lado, a gente tem um lado negativo, que algumas empresas postergaram novos investimentos, ou tendem a postergar novos investimentos, dada essa incerteza em relação ao cenário econômico, cenário eleitoral. Então, às vezes adia um pouco a migração para uma laje maior, ou a contratação de novas equipes. Então, a gente tem ainda esse peso puxando um pouco para baixo. A gente tem a questão de redução de áreas locáveis derivadas do home office parcial, que aqui pode ser suprida por áreas mais expandidas do ponto de vista de convivência, que a gente vê algumas empresas mencionando aqui, que pode acabar ficando num net de 0 a 0 aqui, entre diminuir áreas por causa do home office e aumentar áreas que você tem uma convivência geral dos seus funcionários, né? E tem a recuperação desigual entre as regiões. Se você observa o mercado de São Paulo, por exemplo, essa semana mesmo saiu notícias
de consultorias informando que a região da Faria Lima basicamente está sem estoque, dificilmente empresas que buscam um ABL, uma área bruto locável mais significativa, conseguiriam alguma coisa dentro da Faria Lima. As únicas vacantes que existem estão bem diversas, com áreas pequenas em determinados prédios, mas a gente ainda vê outras regiões, como áreas como, por exemplo, Perrine, essas áreas um pouco mais afastadas ali de Faria Lima, que ainda tem um estoque mais significativo, que a gente ainda vê uma ou outra devolução de área, que a gente ainda está monitorando essa desigualdade entre as regiões, tá? Do lado positivo, a gente tem, conforme já mencionado, baixo custo de reposição quando se compara as cotas de FIIs versus o metro quadrado para se construir um prédio hoje, dada a elevação por conta da inflação dos custos para se construir um novo prédio, né, nessas regiões. A gente tem, novamente, preferência por concentração em regiões de primeira linha. Por quê? Porque a recuperação vai ser desigual, como eu mencionei, e por conta dessa recuperação desigual, a gente acredita que regiões como Faria Lima podem ter a possibilidade de levar aluguel mais rapidamente, dado essa falta de estoque na região, e com isso beneficiar o rendimento do fundo em si. Tá? A gente viu um cenário de volta de trabalho nos escritórios aqui no início desse ano que foi talvez pausado um pouco com relação ao elevado número de infecção por conta da Omicron, mas a gente acredita que nos próximos meses essa volta ao trabalho tende a permanecer de forma mais eficiente, tá? Novamente, aqui a gente acredita que é uma classe para investimento de horizonte de investimento de médio e longo prazo. A gente ainda não acredita por conta desses poréns que eu já citei, que as cotas no mercado secundário vão se beneficiar rapidamente, tá? Acho que o processo é um pouco mais demorado aqui nessa classe. Um pouco à esquerda superior ali, a gente tem os fundos de galpões logísticos, a gente continua bem positivo com relação ao setor em si, com relação ao momento dos galpões logísticos, com a alta demanda do e-commerce, baixo nível de vacância nas principais regiões do país, busca por ativos de alta qualidade, que já não existem grandes níveis de vacância para esses ativos de alta qualidade, mas a gente puxou um pouquinho essa bolinha para o lado da esquerda aí por conta da recuperação no preço que esses ativos tiveram ao longo de dezembro, né? Então a gente ainda vê algumas oportunidades, mas nem tantas como a gente via no final do terceiro trimestre de 2021. Muitos fundos já recuperaram, já superaram a marca de R$100 novamente, ainda estão descontados com relação ao valor patrimonial, mas dado que muitos fundos possuem contratos atípicos em seus portfólios que tendem a ter esse repasse inflacionário de uma maneira mais lenta quando comparado a contratos típicos, podem ficar um pouco pressionados aí com relação a esse ciclo de aperto monetário, tá? Por outro lado, a gente viu algumas atualizações significativas nos contratos de locação, principalmente contratos desses galpões de alta qualidade, onde os inquilinos não chegaram a nem negociar esse repasse da inflação, o gestor solicitou, passou o boleto com repasse e o repasse aconteceu automaticamente, então mais um movimento aí que mostra o aquecimento desse setor, e com isso os FIIs vem conseguindo entregar um nível de renda um pouco superior o que a gente vinha, o que a gente até reclamava em trimestres anteriores, que os gestores faziam uma oferta atrás da outra e mantinham aquele nível de rendimento de 0,60 mesmo com a inflação em patamares altos, né? Então, era algo que a gente criticava aqui do ponto de vista da nossa alocação de CIS-PSF, que a gente vê um resultado melhor aqui, um pouco porque o mercado está um pouco fechado para novas emissões, mas um outro pelo trabalho de gestão ativa significativo dos gestores que estão conseguindo realizar esse repasse nos contratos, tá? Abaixo dessa bolinha tem a bolinha de renda urbana, dos FIIs de renda urbana. Aqui os ativos têm uma demanda inelástica, ou seja, são artigos que dificilmente os consumidores param de consumir, podem ter uma redução marginal, mas
é comida, né? O pessoal continua a consumir, dada a necessidade. Então, em termos de nível de renda, que a gente acredita que não haverá tanta alteração em termos de nível de renda para a maioria dos FIIs de renda urbana, mas, novamente, a presença de contratos atípicos aqui nos principais fundos desse segmento podem ter um impacto negativo aí nas cotas secundárias, dado esse cenário de aperto monetário, enquanto a gente não tiver uma visualização da taxa de fim de ciclo desse cenário, tá? O setor educacional aqui, que a gente classifica como renda urbana também, tende a se beneficiar desse ciclo eletivo agora a partir de fevereiro de volta à normalidade, né? Então, tira em parte, aquela preocupação o quanto web aulas, né, aulas dedicadas para os estudantes vão impactar a presença ou extinção de cursos que exigem a presença física. Então, a gente olha um pouco de perto que a gente tem uma alocação no fundo educacional aqui, mas a gente vê que não haverá grandes impactos nesse sentido, tá? Ali um pouco abaixo, a gente ainda continua pessimista com relação a fundos de agência, apesar de contratos atípicos, a gente viu algumas renegociações expressivas e a gente não tem a confiança que novas renegociações não podem ocorrer nos próximos anos, dado a continuidade da migração dos consumidores desse tipo de produto, né, dos consumidores de produtos bancários, já estão muito mais aptos a fazerem muitas operações de maneira digital. Então, a gente não vê ainda um cenário de melhora aqui nesse segmento, tá? E por último, ali do lado direito, o segmento de hotéis, a gente até vê oportunidade com relação quando a gente olha os preços das cotas de secundário, mas são fundos que ainda continuam com uma liquidez muito baixa, então é difícil, para o tamanho do nosso PL do XPSF, aqui montar alguma posição expressiva aqui no fundo. E ainda a gente vê algumas dúvidas aqui que ainda não nos deixa confortável em montar uma nova posição no segmento, tá? Apesar da gente ter uma demanda reprimida do turismo doméstico aqui brasileiro, por conta que ninguém viajou no último ano e meio, 2 anos, muita gente ficou sem viajar e, vamos dizer, necessita de uma viagem para relaxar um pouco agora nesse ano de 2022, a gente ainda vê um possível impacto do turismo executivo, impacto negativo, dado o desdobramento do home office, né? Então, anterior ao período do Covid, os executivos faziam muitas viagens, né? Ponte aéreas, tal, uma noite ou outra em hotel para realizar novas reuniões, e muitas reuniões hoje acabam sendo realizadas virtualmente. É claro que não vai ser 100% isso, mas a gente ainda não tem números suficientes para entender qual que é esse impacto aqui, pode ocasionar principalmente a demanda de hotéis para workdays, né, dias de segunda a sexta. Outro ponto aqui a ser monitorado, que a gente vem monitorando, é com relação à defasagem de investimentos nos imóveis em si, né? Então, a gente teve um período onde os gestores de hotéis tiveram que cortar custo na veia para conseguir manter o funcionamento do hotel minimamente possível e continuar funcionando, claro, de maneira conforme as restrições foram sendo retiradas. Então, a gente não sabe o quanto que é ainda necessário a fazer de investimento nesses imóveis para compensar esse período de investimento baixo durante o período Covid, tá? Então, mais uma preocupação que nos faz ser um pouco mais reticentes com relação à recuperação desses fundos no mercado secundário, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, chegando no último slide em relação a perspectivas. Então, conforme eu já venho mencionando, nos próximos 6 meses, a gente tende a seguir com essa estratégia de otimizar nossa linha de rendimentos do resultado do fundo, com ativos com lastro em crédito, renda fixa, ou CRIs diretamente. O objetivo aqui é manter o nosso spread de dividend yield quando comparado à taxa livre de risco aqui da nossa curva de juros local,
e conforme o nível de certeza vá se reduzindo, a gente acredita que vai ter um portfólio mais equilibrado e mais eficiente, dada a nossa alocação de crise que a gente pretende ter nos próximos meses, caso são CRIs que têm saída no mercado secundário, então caso o mercado melhore de maneira substancial, a gente consegue sair com esses CRIs do mercado secundário, a exposição também não é tão relevante em termos de volume financeiro e cria espaço no portfólio para alocar em novos FIIs. Então a gente está bem confortável com essa estratégia, enquanto tiver essa incerteza em relação ao nosso cenário de política fiscal e econômica aqui, cenário eleitoral no Brasil, tá? A gente coloca uns 6 meses adiante aqui, dado esses 6 meses adiante cair bem aqui no meio das eleições, vamos dizer assim, é difícil colocar qualquer projeção aqui em termos de estratégia para o nosso portfólio. A gente ainda não sabe a gente não sabe quem vai ser o novo presidente eleito e o novo presidente qual que vai ser em termos de estratégia econômica, qual que vai ser realizado. O atual presidente já mudou diversas vezes os rumos em termos de estratégia política e econômica, e o candidato que lidera as pesquisas hoje também já tem um discurso que pretende alterar bastante coisa, então é difícil fazer qualquer projeção nesse sentido, mas a gente entende aqui que o principal driver aqui para fundos imobiliários aqui no segundo semestre, por exemplo, é com relação à taxa de juros local, né? Na medida que ficar claro aonde será estopado esse processo de aperto monetário por parte do Banco Central, a gente acredita que vai ter a possibilidade aí de investidores voltarem com mais força para o mercado de FIIs. A gente já viu esse movimento em anos anteriores, após o fim de ciclo de aperto monetário, essa classe de ativo melhorou substancialmente, e a gente acredita, conforme ficar mais claro, mais evidente para os demais investidores, essa situação de fim de ciclo de aperto monetário, novas oportunidades surgem aqui de alocação em FIIs de tijolo, e a gente vai buscar se antecipar esse movimento, dado o nosso acompanhamento que a gente faz com o time macro aqui e o nosso time do XP Selection, tá? Acho que do meu lado é isso. Não sei se tem alguma pergunta adicional. Lembrando a todos que para fazer uma pergunta, por favor, enviem no espaço de Q&A. Temos uma pergunta da Anne aqui. Boa tarde. Qual a previsão de repasse para os próximos 6 meses? Bom, aqui a gente não, no nosso fundo XP Select, a gente não gosta de fazer, de deixar muito evidente em nossos relatórios os valores específicos de projeção de distribuição de rendimentos, porque, novamente, como a gente mencionou na apresentação, a gente busca sempre uma gestão ativa que possui um pedaço de ganho de capital dentro do resultado do fundo, né? Então, conforme a gente já mencionou, a gente não pretende ter uma volatilidade muito significativa em termos de rendimento, a gente busca sempre manter esse patamar que a gente vem entregando nos últimos anos. E a gente não prefere não colocar essa exposição aqui nos nossos relatórios do valor em si, por conta dessa dificuldade de prever o montante de ganho de capital que a gente pode gerar na gestão ativa, tá? Mas o nosso objetivo é gerar sempre uma menor volatilidade em termos de nível de rendimento para os nossos investidores, tornando cada vez mais eficiente o portfólio na linha de resultado de renda do nosso fundo, tá? O Rafael pergunta também, poderiam explicar o racional para essa troca de FIIs de CRIs para CRIs direto? Acho que tinha um pedaço da pergunta dele aqui anterior. Ele está perguntando aqui que vimos reduzir a alocação de FIIs em 45% para 39% do PL. Então, basicamente essa redução da alocação de FIIs
foi feita de FIIs de CRIs, você até corrigiu aqui depois, né? Foi feita basicamente para alocar diretamente em CRIs diretamente, né? Em CRIs indexados ao CDI. A nossa estratégia aqui foi que a gente via oportunidades nesses CRIs pós-fixados com um yield bem atrativo, e quando a gente comparava com o nível de dividend yield dos fundos imobiliários de CRIs, a gente via uma discrepância aqui. A alocação direta proporcionaria uma renda mais relevante para o nosso XP Selection aqui em termos de resultado de renda. Tá? Outro ponto, como vocês sabem, caso a gente tenha algum prejuízo, quando comparando ao custo de aquisição do FIIs, se a gente realiza uma venda nesse FII com prejuízo, a gente tem que compensar com um ganho de capital para que isso não impacte o rendimento mensal do nosso fundo para os nossos investidores, né? Então, ao realocar de fundos de CRIs para CRIs, a gente tem, para CRIs diretos, a gente tem uma maior eficiência do lado do ponto de vista de gestão, de fazer alguma movimentação futura. Como eu mencionei, se o mercado melhorar daqui a alguns meses, a gente tem uma eficiência melhor para se desfazer desse portfólio de CRIs mais rapidamente do que se desfazer da alocação de FIIs, de CRIs em si. Lembrando que todas as vendas que a gente fez de FIIs de CRIs foram realizadas com ganho de capital, não teve nenhuma venda com prejuízo, tá? A XP Asset agradece a todos pela participação. Lembramos que a apresentação ela foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também o nosso canal de relação com investidores através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpsf. Boa tarde a todos.